Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Nós vamos conversar hoje sobre o Outubro Rosa, a grande campanha de prevenção contra o câncer de mama. Meu nome é Júlia Barbie, eu sou médica, ginecologista e obstetra, atuo em São Paulo, capital, e hoje nós vamos trazer esse tema que é muito importante para a saúde de todas as mulheres. Então, se prepare, porque muitas informações relevantes virão desse vídeo de hoje. Bem, afinal, por que nós paramos todos os meses de outubro para falar e nos dedicar a esse tema? Porque o câncer de mama, infelizmente, ainda é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Você sabia que mais de 2 milhões de mulheres são diagnosticadas com câncer de mama a cada ano? É isso mesmo. É o câncer de maior incidência no Brasil, nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Mas não podemos esquecer que até 1% dos casos de câncer de mama acomete os homens. Então, eles também devem ficar atentos às informações que nós vamos passar aqui. Sabemos que, desde a década de 1980 até agora, a mortalidade pelo câncer de mama ela caiu muito. No entanto, a gente sabe que o principal foi devido ao diagnóstico precoce e também, é claro, aos grandes avanços nos tratamentos que tivemos nas últimas décadas. Quais são os sintomas do câncer de mama? As pessoas sempre perguntam isso pra gente. O sintoma mais comum é um nódulo ou caroço nas mamas, que a própria mulher muitas vezes consegue, palpando, identificar. Mas existem outros sintomas e sinais, como por exemplo, alterações no tamanho, no formato das mamas, na aparência, alterações na pele, como uma vermelhidão excessiva, uma rugosidade, um espessamento na pele. Isso também é um sinal de alerta. Mudanças de aparência no mamilo, na areola, ou até mesmo uma secreção anormal pelo mamilo. Vale lembrar que essas são alterações que podem estar presentes tanto no caso de câncer, como também no caso de doenças benignas da mama, como nódulos benignos. Mas a gente precisa ficar atento quando acontece algum desses sintomas. Por isso, se acontecer com você qualquer um desses sintomas, principalmente o nódulo, que é o mais comum, não se desespere. Busque ajuda médica. Busque fazer uma mamografia, uma ultrassonografia o quanto antes para poder identificar melhor e saber o que está acontecendo, tá bom? Mas o meu principal recado para você aqui hoje é que os estágios iniciais do câncer de mama não apresentam sintomas. E é por isso que aquela velha história, eu não sinto nada, para que ficar procurando doença? Isso não existe, gente. Pessoas inteligentes não pensam assim. Pessoas inteligentes pensam, se existe o recurso, se a medicina desenvolveu exames de rastreamento, por que eu vou deixar de fazer se eu posso me cuidar? Então, é esse pensamento que você deve ter. E aí a gente sabe que existem alguns casos, algumas mulheres que têm sim um alto risco para o desenvolvimento de câncer de mama, principalmente aquelas mulheres que têm um histórico pessoal, ou seja, elas mesmas já tiveram câncer de mama, têm um risco maior dessa doença vir a se desenvolver novamente, e aquelas mulheres que têm um histórico familiar importante para câncer de mama. O que seria esse histórico familiar importante? Tem que diferenciar. Por quê? Muitas pessoas acham que o câncer de mama, ele só dá em quem tem histórico na família. Isso não é verdade. Na verdade, é o contrário. Apenas 10% dos casos de câncer de mama são hereditários, ou seja, tem casos na família. Os outros 90% são aleatórios e esporádicos entre a população. Por isso que o rastreamento com exames periódicos, ele deve ser para todas as mulheres, e não apenas aquelas que têm o caso de câncer na família. No entanto, para as que têm o caso na família, principalmente se forem familiares de primeiro grau, como mãe, irmã ou filha, e principalmente se essas mulheres tiverem tido o diagnóstico com idades mais precoces, como por exemplo antes dos 40 ou antes dos 50 anos, isso nos chama
um sinal de alerta, porque talvez a gente precise começar o rastreamento com exames, com mamografia, nessas mulheres com história na família, antes do que as outras mulheres na população geral. Então, esse é o principal ponto. Lógico que, se houver alguma situação de uma mulher com vários casos de câncer de mama na família, ainda que não sejam familiares de primeiro grau, mas forem 2, 3, 4, às vezes 5 pessoas, às vezes tias, às vezes primas, isso também chama atenção e a gente deve levar isso em consideração quando a gente for fazer um planejamento desses exames para essa mulher. Outros casos são quando há uma mutação genética confirmada, como o BRCA, e isso acaba sendo um pouco mais raro, mas precisa também estar atento. Bem, o principal ponto que eu quero conversar com vocês aqui hoje é a prevenção. Não diz aquele ditado que melhor prevenir do que remediar? Então, a prevenção, ela começa dentro da nossa casa, nos nossos hábitos de vida, porque está sim nas nossas mãos reduzir o risco de doenças. Não é só porque uma determinada pessoa tem um histórico familiar para uma doença, seja ela um câncer de mama, seja ela uma diabetes, uma hipertensão, que ela necessariamente vai desenvolver aquela doença. Isso depende de muitos fatores, dentre eles o estilo de vida. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui agora, porque existem sim estratégias para reduzir o risco do câncer de mama na sua vida e na sua família. Qual é a primeira estratégia para melhorarmos a nossa saúde de uma forma geral e que vai também reduzir o risco de câncer de mama? É a alimentação saudável. A alimentação é a base de uma vida saudável. Por quê? Porque as nossas células são compostas por nutrientes e o nosso corpo é composto por células. Então, se nós não tivermos os nutrientes adequados para nutrir essas células, a gente não vai ter um bom funcionamento do nosso corpo. Isso é muito simples e muito fácil de entender. Agora, o que seria uma alimentação saudável? Muitas pessoas falam, eu como saudável. Quando você vai ver, tem um excesso de carboidratos refinados, um excesso de alimentos industrializados e ultraprocessados, e isso, na verdade, não é uma alimentação considerada saudável. A base de tudo é o que vem da natureza. Então, alimentos minimamente processados ou alimentos in natura, como, por exemplo, os grãos, os cereais integrais, as leguminosas, as verduras, os legumes, as frutas, as carnes magras, né, as proteínas boas. Isso deve sim ser a base da nossa dieta. E não simplesmente comer lá o seu pão com manteiga, café com leite e açúcar no café da manhã e achar que isso está nutrindo seu corpo, quando não está. Por que não consumir ovos? Por que não consumir uma fruta? Por que não trocar aquele pãozinho branco por um pão integral? Hein? Então comece a pensar sobre isso, porque às vezes um hábito que você traz há muitos anos na sua vida está prejudicando a sua saúde e você nem está percebendo. E um ponto muito importante: se você olhar um alimento com rótulo que tem vários ingredientes que são estranhos a você, você não conhece, não tem aquilo na sua despensa, na sua cozinha, desconfie, porque esse alimento provavelmente é um produto alimentício ultraprocessado, industrializado. E aí, na verdade, aquele alimento ele passou por várias etapas dentro do processamento da indústria e a gente sabe que os nutrientes se perderam ao longo do caminho. Então é muito importante que você esteja atento para isso e não fique ingerindo o que dá, o que é mais rápido, o que é mais prático, mas sim tendo cuidado com o que você está colocando para dentro do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O segundo passo para a nossa vida saudável, que vai também reduzir o risco do câncer de mama, é a prática regular de exercícios físicos. Note que eu usei a palavra exercícios físicos e não simplesmente atividade física. A atividade física é aquilo que a gente faz no dia a dia, como, por exemplo, sair de casa para pegar um ônibus, andar 2, 3 quadras para esse deslocamento, ou fazer uma faxina, uma limpeza em casa. Isso é uma atividade física, sim, você não está parado, mas ele não conta como um exercício.
O exercício é aquele programado, onde você sai de casa para realmente, ou em casa mesmo, mas para realmente se exercitar. Aquele é o seu objetivo. Pode ser uma musculação, um exercício aeróbico, um pilates, uma yoga, pode ser uma caminhada, pode ser um esporte, um tai chi, uma dança, enfim, qualquer coisa que movimente o seu corpo. Isso é o mais importante. E aí, a gente tem aquela pergunta, né, que as pessoas sempre fazem: quanto tempo eu devo me exercitar por semana? Qual é a média ideal? Então, a gente tem uma resposta baseada na Organização Mundial de Saúde, que fala que a gente deve se exercitar por pelo menos 180 minutos, ou seja, 2 horas e meia por semana. Isso não é muito, gente. Se você fizer 1 hora na segunda, 1 hora na quarta e meia hora na sexta, você já cumpriu essa meta mínima aí das 2 horas e meia. Então, isso é um ponto muito importante para você saber, tá bom? Então, comece a equilibrar mais esses hábitos, tanto de alimentação quanto de exercício, que você vai sim reduzir o seu risco de ter várias doenças crônicas, dentre elas o câncer de mama. E se você adquirir esses hábitos, a gente sabe que o controle do peso, ele vai ser mais fácil, não é mesmo? Então, a gente vai conseguir manter um peso ideal de uma forma mais tranquila, com esses hábitos sendo praticados ao longo da vida. E também é sabido, né, muitos estudos falam que mulheres que estão com sobrepeso, obesidade, pelas alterações no metabolismo que essas situações trazem, podem ter mais chance de desenvolver o câncer de mama. Por isso que é tão importante o controle do peso. E aí a gente fala também um pouquinho, né, a respeito da amamentação, porque as mulheres que amamentam ou as mulheres que amamentaram, normalmente elas têm um risco menor de câncer de mama ao longo da vida. E não é só sobre se nutrir e trazer coisas boas para sua vida, mas também afastar aquilo que é ruim. Então, para as pessoas que têm o hábito de fumar ou já fumaram ao longo da vida, saiba que isso sim aumenta o risco de diversos cânceres, inclusive o câncer de mama. Então, ainda é tempo para parar para quem tem esse mau hábito, não é mesmo? E a gente fala também do consumo de bebidas alcoólicas, porque não existe uma dose segura para o consumo de bebidas alcoólicas. E a gente sabe que mulheres que tendem a consumir álcool têm uma chance maior de desenvolver também o câncer de mama. Então, tudo isso que eu falei é relacionado ao nosso estilo de vida. São escolhas que estão na nossa mão todos os dias. Então, a gente pode, a partir de hoje, já começar a melhorar esses hábitos. Eu quero fazer um combinado aqui com você. Já comece a pensar, já pense o que você vai fazer a partir dessa próxima semana, o que você vai fazer a partir de amanhã para melhorar os seus hábitos de vida, sua saúde e para contribuir com a redução do risco de doenças, né? Pense aí e depois você fale com alguém a esse respeito para que possa te apoiar nessa decisão. Bem, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a detecção precoce do câncer de mama. Então, quando ele surge, o que nós queremos? Detectá-lo o mais rapidamente possível, para que ele seja logo tratado, logo eliminado e você possa seguir com a sua vida normalmente. O primeiro passo para a detecção precoce é o autoexame. O autoexame é importante, a mulher deve fazer todos os meses, uma vez por mês. Demora 5 ou 10 minutinhos, nem isso. É muito rápido, realmente, só para sentir a pontinha, com a pontinha dos dedos, toda a superfície da mama. Então, você vai colocar o braço atrás da cabeça, com a mão direita, você vai palpar a mão esquerda e vice-versa. Então, se habituar com a textura normal da mama, para que, se acontecer algum dia de ter um caroço, de ter uma alteração na pele, você já ficar atenta e já procurar ajuda médica para fazer os exames e entender melhor o que está acontecendo. Agora eu vou falar a respeito do nosso carro-chefe da campanha do Outubro Rosa, que é a mamografia. Mamografia nada mais é do que um exame de raio-x, onde a gente vai comprimir a mão, por isso que ele é um pouquinho desconfortável, para fazer uma
chapa, entre aspas, dessa mama e identificar microcalcificações ou nódulos. É muito importante que todas as mulheres façam esse exame a partir dos 40 anos. Dos 40 anos, uma vez por ano. Isso independente de ter história familiar ou não. Para as mulheres que têm uma história familiar mais forte, como eu mencionei anteriormente, a gente pode precisar antecipar um pouco essas mamografias. Então, por isso que é importante conversar com seu médico e fazer um planejamento de uma forma mais individualizada para você. O que acontece? Se você teve, vamos supor, alguém na sua família com um caso de câncer de mama com 45 anos, principalmente se for uma mulher próxima, vamos supor irmã, a gente vai fazer uma conta, 45 menos 10, 35. Então, o rastreamento das mulheres da família, daquela família que teve uma mulher, uma irmã com câncer de mama aos 45 anos, o rastreamento das demais mulheres vai começar aos 35, tá bom? Então, é essa continha que a gente faz 10 anos a menos do diagnóstico do familiar mais jovem, para a gente poder iniciar precocemente esses exames e, caso tenha alguma alteração, a gente detectar antes mesmo de vir a se tornar um problema maior. E para a gente finalizar, eu quero contar para vocês uma história e mostrar esse exame aqui, essa mamografia, que é uma imagem de uma mulher que fez esse exame alguns anos atrás, uma mulher que eu estava acompanhando. E quando eu estava conversando com ela um dia, eu perguntei: quando foi sua última mamografia? Ela tinha, na época, 65 anos, não sentia nada e não tinha nenhum histórico de câncer na família. Você fez no ano passado? E aí, ela não tinha feito, gente. Não tinha feito no ano anterior. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte: eu vou te pedir esse exame, a gente vai agilizar esse exame para fazer o quanto antes. E aí a gente conseguiu fazer o exame na mesma semana. E qual não foi a nossa surpresa quando a gente viu essa alteração que está aqui destacada em vermelho, que é um agrupamento de microcalcificações suspeitas para câncer de mama. Esse exame foi laudado como um BIRADS 4, que é a classificação para suspeita de malignidade. E aí essa mulher foi submetida a uma biópsia de mama, chamada de mamotomia, para justamente identificar se aquelas microcalcificações eram ou não realmente o câncer de mama. Lembrando que o diagnóstico não é feito por mamografia nem por ultrassom, o diagnóstico é feito por biópsia. Sempre o diagnóstico de câncer é por biópsia. Então, foi feita a biópsia e veio o resultado como positivo para um câncer de mama em estágio muito inicial. Então, essa mulher foi submetida a uma cirurgia de mama para remover um pedacinho da mama, somente aquela parte que estava acometida. Posteriormente, precisou, mesmo sendo muito pequeno, o câncer precisou fazer radioterapia, foram diversas sessões em ambas as mamas, e neste caso específico não foi preciso a quimioterapia. Mas isso já se passaram aí 6 anos desse diagnóstico. Eu tô contando para vocês a história da minha mãe, então que estava na época com aproximadamente 65 anos, não sentia nada, e num exame de rotina a gente diagnosticou esse câncer de mama muito inicial. E a gente agradece por ter tido a oportunidade de fazer esse exame, porque com certeza se a gente fosse esperar aparecerem sintomas, a história poderia ter sido muito diferente. E hoje ela está bem, está curada, está totalmente livre, né, desse problema e está saudável. Então, o meu recado final para você é: cuide-se, cuide de você, cuide da sua saúde física, sua saúde emocional, espiritual, em todos os sentidos. Mas aqui o recado principal do Outubro Rosa é: mantenha seus exames de check-up em dia e cuide do seu estilo de vida, porque isso é algo que ninguém vai poder fazer por você. E pra gente envelhecer bem, para que os anos se passem, a gente continue bem com saúde, o estilo de vida, os exercícios, a alimentação, o sono, os cuidados com a rotina, o estresse, a saúde emocional, tudo isso é fundamental. Então, quero agradecer você ter ficado até aqui,